Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos aqui ao vídeo. Hoje aqui o meu vídeo vai ser sobre o novo filme do Frankenstein, que é o filme que foi dirigido pelo Guilherme Del Toro. Para mim, de Guilherme Del Toro é uma lenda do cinema. Ele é muito um excelente diretor e, obviamente, Frankenstein tinha tudo para ser um ótimo filme e foi para lá do que ótimo. Foi excelente, porque o Guilherme Del Toro eu soube muito. Acho que era o projeto do sonho dele e para mim é um dos melhores filmes um dos melhores filmes basicamente deste ano, de 2025. Então pronto, eu já vi, ele está disponível na Netflix, o que é uma pena porque eu preferia tê-lo visto no cinema, porque a experiência no cinema e em casa são experiências completamente diferentes, mas pronto, mas basicamente com a Netflix é assim, ela gosta de lançar os filmes o mais rápido possível no streaming. Provavelmente agora vai ser basicamente isso com os filmes da DC, com os filmes do Godzilla, com os filmes com basicamente agora todos os filmes da Warner Bros. Mas nós vamos ver no que é que vai acontecer. Isso, eu já abordei esse tema aqui no canal, já fiz um vídeo sobre isso. Vocês podem ver quando vocês quiserem, mas pronto. Agora voltando aqui ao filme. Pronto, o filme está muito bom. Ele é dividido basicamente em duas partes, em que a primeira parte conta sobre o criador, que é o Victor Frankenstein, e a segunda parte ela conta sobre o monstro, o lado do monstro, que é o monstro do Frankenstein, o mais conhecido como o Frankenstein, um monstro clássico um monstro clássico de todo o planeta. Então pronto, então basicamente o Victor Frankenstein, pronto, eu basicamente eu tinha um desejo que é tentar recriar alguém com vários membros do corpo. Ele foi eu fui financiado para isso. Eu fui experimentar várias universidades, experimentar essa teoria em que era possível sim trazer alguém, mas basicamente basicamente quase ninguém o aceitou, mas acho que houve uma pessoa em que o conseguiu ajudar e pronto, ele tentou recriar basicamente ali membros de várias pessoas para tentar recriar um monstro assim perfeito e indestrutível, digamos assim. Eu queria tentar ter poder sobre a morte, eu consegui, acho que era assim, superar a morte e parece em que conseguiu. Pronto, e essa é basicamente o primeiro lado. O Victor Frankenstein é um homem mesmo assim muito ingênuo, ele é muito arrogante, basicamente, pronto, e essa primeira parte é ficado sobre ele. Agora, a segunda parte, que para mim é melhor, que é melhor disparada, é que é a parte do monstro, é o lado do monstro do Frankenstein, porque ele não me pediu para nascer assim. Né? Ele foi basicamente um bebê que foi criado com vários membros de vários corpos, foi todo deformado, e isso é claramente possível, mas pronto, até porque como o Victor Frankenstein ele percebe-se que o monstro não, o monstro dele, a obra perfeita dele não é tão perfeita assim, portanto ele decide incendiar basicamente todo aquela torre gigante onde estava o Frankenstein, mas só que o Frankenstein eu conseguiu fugir, eu consegui basicamente se abrigar em uma quinta, em uma das casas lá, conseguiu aprender com uma família de lá. Eu consegui ver como é que eles falavam, como é que eles comiam, como é que eles trabalhavam. Pronto, só que nessa família tinha um velhinho que era cego, e o cego tentou basicamente guiar para andar pelo caminho certo. Foi basicamente o cego em que o ensinou a ler, o Frankenstein agora a ler e a falar, e o Frankenstein agora ele sabe muito bem, mas só que depois num certo dia o velho foi atacado por lobos e ele morreu. O Frankenstein não conseguiu chegar a tempo. Os lobos já estavam basicamente a tentar, já tinham matado o velhinho, coitadinho. Mas pronto, ele decide agora, eu não quero ficar mais sozinho, eu decidi ir até ao criador dele, o Victor Frankenstein, e tentar fazer mais uma mulher, mas que seja como ele. Um outro ser, mas que seja uma mulher como eu, para o Frankenstein não se sentir sozinho, para ter uma companheira
Mas só que pronto, obviamente o Victor Frankenstein ele recusa, como é óbvio, mas em vez disso ele tem a Elizabeth, que é basicamente o Frankenstein, se assim que vê a Elizabeth, ele é muito, ele atrai porque a Elizabeth era muito gentil com ele, e por cima o Frankenstein achava ela bonita, mas só que pronto, com a arrogância e extremamente do Victor Frankenstein, ele tentou disparar contra o monstro, mas só que a Elizabeth ela pôs-se à frente, pronto, e isso acabou isso acabou por ela morrer. Mas pronto, mas enfim, o fracassar agora, eu tento, pronto, eu fico muito frustrado com isso, como é óbvio, e depois disso o Victor Frankenstein, ele tenta ir caçar o monstro em que eu criou, mas só que obviamente não consegue, ele é descoberto ali basicamente por basicamente com uns marinheiros em que digamos assim, pronto, ele conta a história, o Victor Frankenstein conta a história dele ao chefe dos marinheiros, e depois o Frankenstein, ele quando chega, ele tenta basicamente, pronto, tentar agora contar novamente a história dele, a história do lado dele, mas ao chefe dos marinheiros, mas pronto, ele decide o Frankenstein e o Victor têm basicamente um momento final, basicamente entre pai e filho. Pronto, e os dois decidem basicamente já tentar se perdoar um ao outro. Pronto. E o Frankenstein consegue perdoar o Victor, como já estava muito ferido, ele morre e o Frankenstein ele conseguiu sobreviver. Ele tenta empurrar o barco que estava encalhado num iceberg. O Frankenstein tem imensa força, basicamente tem imensa força. E pronto, e depois é o Frankenstein a tentar descobrir sobre onde é que ele é, onde é que vai ser o próximo destino. Esse filme está mesmo muito, muito bom. Um dos melhores filmes deste ano. Digam o que é que vocês acharam aí nos comentários. Deixem o like, ativem o sino, pronto. E quando houver mais filmes assim, trago aqui para vocês. Tá bom? Então vá, fica bem. Até à próxima.